Pastor, seu microfone está fechado. Verdade. Obrigado, querida. Isso, Petrone, dá um alô aí para os irmãos. Obrigado, Thaís. Dá um alô para os irmãos aí, assim, você e a Marlene. Eles são lá de Senador Firmino, da Igreja de Senador. Dá um alô para nós aí, você e a Marlene, por favor, querida. Abre seu microfone, só dá uma boa noite, um graça e paz aí. Amém. Tá bem. Tá bem. Olha, o casal abençoado lá congregam junto com o Leandro. Leandro que ministrou para nós na quarta-feira uma palavra preciosa. Eles congregam lá juntos. Também está conosco a Vitória. Vitória, dá um oi aí para os irmãos. Um olá. Amém. Vitória aqui do Jardim São Bernardo. Muito bem. Bom estar com vocês todos aí. Outros irmãos estão chegando ainda. Thaís, vamos sortear os nomes de quem vai falar. Nós deixamos algumas questões da semana passada para vocês responderem. Tá? Vocês devem responder e mandar para a Thaís, tá? Todos vocês. Mas nós vamos sortear, como não dá para ouvir todo mundo, nós vamos sortear 2 homens e 2 mulheres para falar sobre as questões que nós colocamos aí, tá bom? Vamos sortear aí os nomes, irmã? Boa noite para vocês. Graça e paz. Tudo bem, querido Deise? Amém. Glória a Deus. Vamos sortear então, Thaís. Cadê a moça que vai pegar os nomes? Olha lá quem é que vai sortear vocês. Você não fica com raiva que ela é uma princesa pequena, ela que vai sortear os nomes. Vamos lá, Sarinha. Pega a filha aí. Primeiro, no azulzinho aqui, são os 2 nomes dos homens, tá? Certo. Que chique, tem copo azul e copo rosa. Oi. Ô, pastor, esse negócio de sortear não é pecado, não? Pecado é você se meter na vida alheia. A gente está querendo fazer as coisas aqui, você quer se meter. Porque tomara que caia seu nome, só que isso é intrometido. Vamos lá, então. O primeiro nome foi o Arnoldo. Vocês dá para os irmãos verem. Ah, tá bom, dos homens, tá bom. Isso. E o segundo nome dos homens? Vai pegar mais um. Vamos lá, Sarinha, pega esse menino aqui, pega o Júnior. Um só. Abre aí também. Põe a mãozinha no fundo do baú e pega o Júnior, vamos lá. E, ó, Leandro. Leandro Beleza, tá bom. Agora, tá das ótimo. mulheres... Agora vamos sortear. Sim. Deixa eu respirar aqui, pastor, calma aí. Das mulheres está no copinho rosa. Oh, que chique, vamos lá. Mais um, filha. Opa, aí, peraí. Vem aqui dentro. Pega mais um. Daqui. Pegou 2 nomes aí, das mulheres. A Lucilene. Lucilene, tá bem. Então, a P é uma das que vai falar, e a outra? A Joyce. A Joyce também foi sorteada, tá bom. Então, vamos começar com as damas, né? Primeiras damas. Ou vocês preferem que primeiro se cede às vezes para os homens, para os homens? Hein? Pode ser os damos primeiro, pastor. Então, vamos os damos. Bom, a questão é a seguinte. Semana passada, nós estudamos sobre as 3 verdades, né? Falamos um pouquinho também sobre as mortas, que está ligado, inclusive, à concepção errada das coisas, que são as verdades agregadas. Então, nós colocamos aí algumas questões para os irmãos responderem, seria quais são as obras mortas que podemos identificar no meio evangélico hoje. Então, nós queremos saber o que vocês responderam. O que são, vamos começar pelo Arnoldo, né, por ordem alfabética. O que são obras mortas, de acordo com Hebreus 6:1? Terceiro, quais os prejuízos que as obras mortas causam à Igreja de Jesus? Vamos fazer assim? Vocês respondem, Arnoldo responde as 3 primeiras e o Leandro responde as três últimas, tá bom? E para o Leandro, qual a relação, também as mulheres, começando pela Joyce, depois a Lucilene.
JLMJ. Então, o que vai ficar primeiro é a Joyce, né? Também vai responder as 3 primeiras e depois a P responde de 4 a 6. Qual a relação que há entre verdades agregadas, Leandro, e obras mortas? E você identifica alguma coisa antibíblica em nossos sonhos e propósitos? Que acha deles? Você identifica, Leandro, alguma heresia em nosso conjunto de fé e doutrina? Observação, responda esses questionários e envie para a Thaís na sexta. Bom, aqui depois todos os amados devem enviar. Vamos começar então com o nosso querido Arnoldo, respondendo as 3 primeiras, o que foi que ele respondeu. Vamos lá, Arnoldo. Amém. Então, as 3 primeiras, pegou pesado, hein, Zé? Barbaridade. Amém. Mas a primeira aqui, quais são as obras mortas que podemos identificar no meio evangélico hoje? Então, o que a gente vê, que é muito comum hoje, são a falta de união. A gente vê isso, uma desunião, não que a gente vê isso, mas no geral. Então, irmãos que realmente, às vezes, não vive aquela união que geralmente prega. Então, eu acho que a desunião é o principal fator, isso causa muito afastamento. Às vezes nós pregamos uma coisa e não vivemos aquilo, vivemos enquanto estamos ali unidos, e de repente a pessoa que está lá no mundo não enxerga esse verdadeiro cristão em nós. Então, acho que a falta de união, esse crescimento, essa unidade que nós temos que manter, não só dentro da igreja, mas fora da igreja também, para o mundo enxergar isso em nós, né? E eu acho que esse é um dos fatores. O primeiro aí, né? Pode ser isso aí? Amém? Entendeu aí, José? A primeira? Quer que eu continue para a próxima já? Seu microfone está fechado, pastor. É verdade. O que são obras mortas? Que são obras mortas. Então, isso aí a gente fez Então, nós falamos na semana passada, né? São as ações que o homem pratica, né? Por meio da carne, né? Que não são coisas normais, né? Que nós deveríamos, né, fazer, né? Então, as obras mortas, hoje tudo que nós vemos, às vezes as pessoas fazem uma ação, né? E hoje, infelizmente, acontece muito isso, né? A pessoa vai fazer um ato de ação ali, de bondade, e a primeira coisa que já lembra é do celular para ir lá filmar, fotografar e postar lá na rede social. Então, aquilo ali para Deus não tem validade nenhuma. Então, isso caracteriza uma obra morta. Então, tudo que nós fazemos, nós temos que ter a consciência. Estamos fazendo para Cristo, estamos fazendo para o Senhor. E nós, às vezes, queremos mostrar muito. E o que a palavra fala? Menos de mim e mais dele. Então, nós temos que mostrar Jesus através de nossos atos. Não querer nos mostrar, aparecer para que mostrar Jesus. Ele não precisa disso, mas as pessoas têm que enxergar em nós a pessoa de Jesus Cristo, a bondade, o amor, as nossas ações ali sem querer ter interesse. Então, eu vejo que essa aí seria a outra parte. E o terceiro... Tá bom. Quais são os prejuízos que as obras mortas causam na igreja? Isso aí também causa a desunião, né? Causa o crescimento, né? O desenvolvimento da própria igreja, do próprio cristão. Tem aquele que realmente quer desenvolver, quer crescer espiritualmente, mas tem aquele que está ali, geralmente, pregando ao contrário, mostrando, ou impondo, falando isso, mas por que isso, mas por que daquilo? Então, isso causa o crescimento, o desenvolvimento daquele que realmente quer crescer, quer desenvolver para o crescimento espiritual, para o desenvolvimento da igreja. Então, tem aqueles que praticamente parece que vão buscar Deus para ficar apontando ali o erro do outro, quando a palavra de Deus diz para nós olharmos para nós mesmos. Então, nós temos que estar ali para ajudar, para contribuir. E se viu algo ali, nós apontarmos para o crescimento do corpo, para o crescimento da igreja. Mas, infelizmente, o que caracteriza isso? O que vai causar? A falta de crescimento. A igreja vai parar ali no tempo, por quê? Porque essas pessoas vão causar o desenvolvimento da igreja, o crescimento espiritual de cada um. Tem pessoas que têm uma desenvoltura, tem algo para contribuir com a igreja, mas se torna podada ali devido a isso, e fica ali apontando esses pontos. Tá. Eu vejo mais ou menos. Tá bem.
Tá bom, querido. Deixa eu só perguntar. Ô, Júnior, você ouviu a resposta dele com relação à primeira, né? Que ele falou que era a falta de união, que é uma falta de união. Você concorda que essa é uma obra morta? A falta de união? Eu, pastor? Sim. Só tem você de Júnior aí, Cabaré. Não adianta você querer fugir. Ai, José. Eu acredito que sim, pastor, porque a união entre os irmãos é o que colabora, né, para que a igreja ela tenha as obras, né? Sim. Ô, Vitor, mas veja bem, obras mortas, qual é a definição de obras mortas? Obras mortas é tudo que a gente faz pensando em agradar a Deus. Tudo que a gente faz, aparentemente de bom, tentando agradar a Deus. Então, essa desunião é uma obra morta? Vitor? Por essa linha de raciocínio, pastor, sim. A desunião é algo que desagrada a Deus. Mas a desunião, então deixa eu passar a bola para o Ronaldo. Ronaldo, se a desunião, por exemplo, se obras mortas é um ato que a gente pensa fazendo, que a gente faz pensando agradar a Deus, então a desunião seria o quê? A gente pode considerar como obra morta? Então, José, levando em consideração que a desunião ela destitui membros do corpo, ela retira a funcionalidade do corpo. Então, ela não é diretamente uma obra morta, porque a obra morta você tenta, vamos dizer assim, maquiar alguma coisa para Deus, né? Mas ali você está fazendo diretamente uma desunião, você está desagradando diretamente a Deus. Né? Isso, você pegou bem a ideia. Então, isso, você pegou bem a ideia. Veja bem. Isso, perdão, pode concluir. Eu falo. Desculpa. Não, pode falar, pastor, pode falar, amém, pode falar. Então, você captou a ideia, porque, veja bem, desunião é uma falta de obras, é uma falta de obra morta. Quer dizer, desunião não é uma coisa nem outra, nem é obra morta, nem deixa, porque é uma falta de ação. Desunião. Quer dizer, não há uma coisa positiva, que seria uma coisa boa. Então, a desunião não é uma obra morta. Obra morta é uma coisa que se faz de positivo para Deus, pensando que está agradando a Deus, mas que não agrada a Deus. Por exemplo, subir a escadaria todinha de Aparecida de joelho. Os católicos pensam que estão fazendo uma coisa excelente para Deus. Fazer obras mortas para se salvar. Quantas pessoas fazem isso? Né? Sair andando lá da Bahia a pé até chegar em Aparecida. Quer dizer, e agora, no meio evangélico, quais são essas obras mortas? A gente tem que pensar no meio evangélico, porque a gente critica os católicos, mas no meio evangélico há muitas obras mortas. E aí nós estamos levantando quais são essas obras mortas, certo? Mas assim, nós estamos pensando junto aqui, por isso que eu estou cutucando vocês. Então vamos às 3 últimas aí, dos homens. O Leandro que vai responder, Leandro. Qual é a relação que há entre verdades as agregadas e as obras mortas? Certo. Então, primeiramente definindo esses 2 termos, né? As verdades agregadas são aqueles ensinos que não estão nas escrituras e que os líderes religiosos dizem que, de alguma forma, é o correto, é a verdade, e eles passam isso para os membros, e os membros, por sua vez, vão praticar esses ensinos. Então, as verdades agregadas são os ensinos vindo dos seus líderes, e as obras mortas é o resultado, ou seja, os membros praticando aquilo que foram ensinados. Então, lamentavelmente, tem muita pessoa de bom grado que está ali servindo a Deus, está ali servindo a liderança da igreja, achando que está abafando, né, agradando, mas infelizmente falhando. Uhum. Sim, está falhando. Todo mundo concorda com o que ele está dizendo, queridos? Todo mundo concorda? Faça um joinha aí. Eu só não... Eu concordo e acho que ele foi sorteado aí porque Deus permitiu que ele fosse sorteado. Porque ele respondeu tudo.
É verdade, eles responderam em cima mesmo, tá? Leandro, você voltou aí ou não? Estou aqui. Tá, então tá bom. A 4 você já respondeu. Agora, você identifica alguma coisa antibíblica em nossos... Nós falamos a semana passada sobre sonhos e propósitos, né? Você identifica alguma coisa antibíblica? E o que você acha desses sonhos sonhos e propósitos? Então, eu cheguei a ler sobre a nossa confissão de fé, sobre os sonhos, né, os projetos que a igreja tem a longo prazo, a curto prazo, e eu basicamente não vi nada de negativo. Tudo, não somente a nível de heresia, não vi nada. E a nível de equívoco teológico também não vi nada. Então, eu estou abraçando todas as ideias. Achei bem interessante cada uma delas. Amém. Eu acho que isso é importante, e é bom que eu diga, né? É bom que eu fale, eu como líder da igreja, como um dos líderes da igreja, diga que sempre vocês terão que ser cristãos bereanos. O porquê cristãos bereanos? Hein, Vitor? Qual a importância, Vitor, de ser cristãos bereanos, como os cristãos de Bereia? Desculpa, pastor, eu estava comentando com a Camila algo aqui. Qual que é a pergunta? Vocês fiquem ligados que eu vou envolver vocês na conversa que eu quero por fora de vocês. A pergunta é assim, eu estou dizendo que o Leandro falou assim, que por enquanto ele não vê nada tal que desabone, doutrina, sonho de propósito. A minha pergunta, a minha afirmação é que nós temos que continuar sempre sendo cristãos bereanos, nunca podemos baixar a guarda. Só fale para os irmãos aí qual a importância de ser como os cristãos bereanos. Eu não sei qual que é o significado dessa palavra veriano, pastor. Ah, não? Tá. Então, o Ronaldo, sabe, Ronaldo? Então, pastor, seria os cristãos que se pautavam no exame da palavra, né? Então eles confiam na palavra. Beleza. Isso mesmo, tá certinho, Ivone e Ronaldo. Então, eles diz que cada dia, Atos 17:6, cada dia conferia para ver se as coisas eram assim mesmo. Então, nunca baixa a guarda, nunca baixa a guarda. Porque qualquer um de nós, nenhum de nós, amados, somos infalíveis. Vocês, pelo amor de Deus, se vocês um dia me verem entrando por um caminho errado, vocês me internem, me amarrem, façam qualquer coisa, mas não me deixem fazer besteira. Vocês sempre têm que estar checando pela palavra para ver se as coisas são assim. Ainda que um anjo do céu venha ensinar, seja quem for, se não estiver de acordo com a palavra, você não deve aceitar. Se não estiver de acordo, não com a letra, mas com o espírito da palavra, entendeu? Com o sentido da palavra. Amém? Entendeu isso, Pretone? Daqui a pouco eu ponho o Pretone na conversa também. Pretone, entendeu isso, querido? Você concorda com isso? Cadê Pretone? Olha, eu vou pedir para vocês, eu vou passar para vocês, eu não sei o que há, mas deixe todas as coisas abertas, tá? Essa semana eu tomei um pito desgramado do meu discipulador, o Jamei, porque eu tinha que colocar as portas lá no Guarapiranga, tinha que acabar de dar verniz nas portas e colocar no lugar. E eu tinha uma reunião de coordenação dos pastores com ele, e eu às vezes deixava o meu só fechava a câmera, né? E aí eu tomei um pito que eu vou passar para vocês. Deixem suas câmeras ligadas para a gente ver vocês. Por quê, amados? Porque é que nem, por exemplo, assim, existe um protocolo, existe uma etiqueta para a gente lidar. É lógico que é uma coisa nova para a gente lidar também com a internet, especialmente com esses grupos, o Google Meet, o Zoom. Existe também uma, digamos assim, não é um protocolo, existe uma etiqueta, né? E uma das etiquetas é você não fechar sua câmera para quem está falando com você, que é como você fechar a porta para alguém que está tentando dialogar com você. Então, por favor, deixe a câmera ligada, porque esse tempo é um tempo nosso, você não deve estar fazendo outra coisa, senão prestando atenção
tá bom, queridos? A não ser em lugares que o sinal esteja muito ruim, aí você tem que optar entre a câmera e o áudio, é melhor ficar com o áudio. Pretone, você pode abrir seu microfone aí, que eu estou interagindo com você? Pretone, querido. Então, meu pedido é que vocês deixem as suas câmeras abertas, tá? Pretone? Precisa abrir o microfone. Então, você abre para ele? Você não consegue, né? Eu não consigo, eu só consigo fechar. Tá. Pretone, você pode abrir o seu, querido? Para você falar? Pretone? Pastor, eu acho que ele foi pedir para alguém abrir para ele. Tá bom, pode ser. Ele não sabe lidar com isso, não. O Pretone está começando agora, tá bom? Por isso que ele tem dificuldade. E o Pretone também está de repouso ainda, tá? Então não posso forçar muito a barra dele, não. Então, se ele puder participar, é bom, se não, tá bom. Vamos, então, para as mulheres. Vou começar com a Joyce. Vamos começar com a Joyce, que é uma jovem. Vamos conversar com a Joyce, depois a P fala um pouquinho para nós o que você entender, tá bom, P? Tudo bem, P? Liga. P tá de fogo, hein? Ô, Pereira. Oi, Pereira. Ô, Pereira. Sim. Oi, olha, a câmera já está ligada. Sim, tá bom. Tá ótimo. A sua câmera agora tá ligada? Sim. Pode falar. Está ligada a câmera já. Tá. Eu só estou vendo... nós não estamos vendo você. Eu acho que está ligado só o microfone. Mas tá bom, pode deixar assim mesmo, Pretone. Deixa eu... A câmera está ligada sim, pastor. Agora está ligada. Tá bom. Beleza. Já está ligado desde o princípio. Tá bom. Tá ótimo. É que eu não sei mexer no telefone, é só a Lorena que sabe. Tá bom, querido. Tá ótimo, tá bom. Pretone, então nós estamos falando aqui sobre os cristãos de Bereia. Estamos falando que eles eram pessoas que cada dia conferia tudo que estava sendo falado, eles estavam conferindo. Por quê, amados? Porque os homens espirituais, eles também erram. Então, vocês nunca devem trocar a palavra por ninguém, por nada. Nem o Papa, nem o padre, nem o pastor, nem o apóstolo. Ninguém está acima da palavra. Tudo que se ensina tem que estar de acordo com a palavra. Amém? Então, nós precisamos ser como cristãos bereianos. Me preocupa muito a falta de amor à palavra que os cristãos de hoje têm. Hoje já não estuda-se a palavra como antes, não se valoriza a palavra como antes. E nós precisamos estimular o povo de Deus a ler a Bíblia. Porque um povo que conhece a Bíblia não vai ser enganado facilmente. Então é muito importante que vocês continuem amando a palavra, até para nos corrigir quando nós errarmos, tá bem? É importante. Não, Pretone? É isso aí. Paulo diz ainda que um anjo do céu vem ensinar outro o evangelho além do tempo ensinado que seja maldito. Então a gente não pode aceitar. Você vê que a igreja de Éfeso colocava à prova até os apóstolos, né? E os achou mentirosos. Você vê que é importante, ele colocou à prova. Não é porque tinha título de apóstolo que de repente podia falar bobagem e sair sem correção, né? Então é muito importante isso. Bom, vamos lá, Joyce, então, querida. As 3 primeiras perguntas, quais são? Primeiro, você define o que, na sua concepção, que são obras mortas. Depois, quais são as obras mortas que você vê no meio evangélico? Inclusive, de onde você veio, né? De onde você veio, não é uma crítica própria, mas eu estou falando porque é uma prática que, infelizmente, tem se disseminado em muitas igrejas. Não precisa dizer de onde você veio, tá? E quais são as obras mortas e o que as obras mortas causam de ruim para ele? Pode falar. Tá bom. Pastor, eu quebrei muito a cabeça para conseguir responder essas perguntas. Eu acho que eu comecei bem, mas eu comecei a associar, que nem o pessoal, obras mortas a obras da carne. Tá, mas eu comecei, primeiro, pegando um gancho do livro de Hebreus. Eu acho que isso me ajudou a entender. Que o autor de Hebreus, ele escreveu Hebreus como um livro de exortação, porque naquela época os cristãos, eles estavam querendo se voltar para o judaísmo. Então, o escritor começou a escrever para que eles não voltassem para o judaísmo. E aí isso me ajudou, né, a pegar esse gancho de obras mortas. Eu tinha colocado obras mortas como obras da carne, que Paulo fala lá em Gálatas. Mas agora, com vocês conversando, eu entendi que obras mortas está mais ligado para Mateus 7, 22 a 23, que os cristãos falam, Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, e Jesus fala que não os conheceu. E é muito isso, obras mortas é aquilo que a gente faz
maquiando para Deus, mas que, na verdade, aflamando o nosso ego. Agora eu vejo assim. Então, a primeira, obras mortas, eu respondi dessa forma. A segunda, as obras mortas que eu consegui identificar no meio da igreja hoje, é esperar reconhecimento e agradar os homens mais que a Deus. Sim, é verdade. E são obras mortas mesmo, né? São obras mortas porque você vai se receber galardão, mas vai receber galardão de homem. Né? E o que as obras mortas causam de mal na igreja hoje? Você vê assim que causa de ruim? Tá. Eu coloquei desconhecimento de quem Jesus é, baseado em 1 João 3,6. Não herdeiros do reino de Deus, que essas pessoas não vão herdar o reino, como está lá em Gálatas 5,21. E morte, como está em Romanos 6,23 e Romanos 8,13. Até porque, queridos, uma coisa importante lembrarmos é que tudo que nós fazemos vai passar pelo juízo, um dia vai passar pelo fogo. Nossas obras poderão ser de 6 tipos, né? Pode ser de ouro, de prata, de pedras preciosas. Ou pode ser de madeira, de palha ou de feno. Tudo que nós fazemos para Deus um dia vai ser passado pelo fogo, de acordo com 1 Coríntios 3, 9 em diante. Tudo vai ser provado. E aí a obra de cada um vai receber o galardão do que sobrar. Se a gente fez obras para agradar homens e obras de madeira, palha e feno, por exemplo, quando o fogo vem e ele bate no ouro, na pedra, em pedras preciosas e na prata, elas são refinadas e purificadas. Quando pega no fogo, na palha e no feno, são 3 materiais nobres que são imperecíveis e 3 perecíveis. Então, nós temos que saber que tipo de obra nós estamos fazendo, né? Se são obras mortas ou obras vivas. Né? Obras mortas é quando a gente faz para agradar a Deus, no nome de Deus, mas que não está de acordo com a palavra. E tudo isso vai, como lá você citou, de Mateus 7:21, Senhor, no teu nome nós fizemos isso. Eles fizeram a coisa certa, mas com a motivação errada. Porque eles tinham carisma e não tinham caráter. Eles tinham, digamos assim, a obra, eles tinham o fruto do, o poder do Espírito e não tinham o fruto do Espírito. O que faltou ali para eles? Eles fizeram coisa extraordinária, mas faltou o fruto. Eles tinham o poder do Espírito, as obras do Espírito, mas não tinham o fruto do Espírito. Então, praticar as obras do Espírito, o poder do Espírito, sem o fruto do Espírito, que é o amor, gozo, paz, é praticar iniquidade. Porque eu posso fazer para me autopromover, eu posso fazer para engrandecer a minha placa da minha igreja, são as motivações incorretas, estou dizendo, não conheço vocês que praticam iniquidade. Qual era o problema deles? Eles praticavam aquelas coisas maravilhosas, e ali são coisas tremendas que nós temos que praticar. Só que eles praticavam também a iniquidade. E a Bíblia diz, e Deus não suporta a iniquidade, porque Deus é santo. Entende? Mas eles tinham os dons do Espírito, isso, obrigado aqui, aí. Eles tinham os dons do Espírito, mas não tinham o fruto do Espírito. E quando a gente não tem o fruto do Espírito, e a gente pratica os dons do Espírito, nós estamos praticando iniquidade. Entende, amado? A gente facilmente pratica iniquidade. Por isso que é muito importante nós termos isso, Leandro, obrigado. Era isso mesmo, era o termo que me faltava, obrigado. Ele tinha os dons do Espírito, mas não tinha o fruto do Espírito. Tinha o carisma do Espírito, mas não tinha o caráter do Espírito. Entende, amado? Não tinha o caráter de Jesus. Então, a Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqueles lá, eles estavam reprovados. O Senhor nunca conheci vocês. Então, para Deus é mais importante, é muito importante o carisma, mas acima de tudo vem o caráter. Então, quem vai comparecer diante de um púlpito para trazer uma palavra, o que mais vai dar lastro a ele não é o que ele prega, é o que ele vive. Não é o que ele mostra no púlpito, é o que ele vive de trás do púlpito. Entende, amados? Por isso que a gente tem muito cuidado com quem ministra, com aqueles que ministram. Lógico que nós estamos, assim, testando vários irmãos, ouvindo vários irmãos e descobrindo irmãos que têm uma graça preciosa no ministério da palavra. Mas a gente tem alguns requisitos, assim, muito sérios com relação aos que vão atuar no ministério da palavra. Nós estamos recrutando, vocês lembram dos dons, dos ministérios que a gente tem na igreja, né?
Para cada um deles tem requisitos próprios. Então, o ministério da palavra, digamos assim, louvor, palavra, intercessão e outros ministérios, que são, assim, os ministérios básicos da vida da igreja, eles precisam, as pessoas que vão atuar neles precisam estar com seus caráteres realmente tratados, porque senão você vai dizer, nunca conhecia vocês. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Diante de Deus, Deus conhece o coração. O homem conhece só a fala bonita e a fala mansa. Deus conhece o coração e a vida. Então, isso que é importante, né, amados? É por isso que a gente não deve se impressionar com pregações bonitas de quem a gente não conhece. Eu me impressiono com pregações bonitas e acho maravilhoso, uma coisa mais gloriosa do que ouvir uma palavra ungida. Mas é muito importante, o que mais impressiona não é as palavras, mas a vida do pregador, né? Então, isso é muito importante. Amém, amados? Muito bem. Agora a P. Você vai falar, então, querida, qual a relação que há entre as verdades agregadas e obras mortas, o que você identifica, se você identifica alguma coisa errada em nossos sonhos e propósito, e se você identifica alguma heresia em nosso meio, tá? Pode falar, querida, por favor. Desculpa, eu não entendi. Desculpa, pastor, não entendi direito a pergunta. Qual a relação que há entre as verdades agregadas e as obras mortas? O que tem a ver uma coisa com a outra? Se você não conseguir responder, não tem problema, porque a Grazi está ali pronta para responder. Né, Grazi? Você responde por ela? Se ela não... Você pode passar a pergunta para a universitária, viu, irmã, se você não conseguir. Você responde ou você passa a pergunta? Eu passo a pergunta. Então, pronto, Grazi, responda, por favor. Ainda bem que a gente tem irmãos ali apostos para responder. Ela quis passar a bomba, pastor. Que bom, Segura aí, Grazi. Brincadeira. Então, eu não percebi nenhuma heresia, né? E eu até coloquei aqui que o que eu achei de bom, né, no que a igreja passa é a questão de acompanhamento com as ovelhas, da preocupação, do ensino, de acompanhar o desenvolvimento dela dentro da igreja. Foi tudo que foi informado, né, no que a igreja passa e realmente, assim, tudo aquilo que foi passado é o que chamou minha atenção, né, dessa preocupação com as vidas, de se preocupar com o crescimento delas, não simplesmente entrar na igreja ou a pessoa entregar a vida para Jesus e ficar, digamos, deixar para onde o vento soprar, né? Então, eu vejo que existe essa preocupação dentro do ministério. Amém. E, por último, então, qual a relação que você faz entre verdades agregadas e obras mortas? Eu vejo que ambas não têm proveito nenhum. Ambas não têm proveito nenhum para o reino e elas acabam não tendo crescimento espiritual também. Certo. Mais alguma irmã quer complementar essa resposta? Qual a relação que há entre as verdades agregadas e as obras mortas? Amém. Sim, pode falar. Marlene, que acaba não colhendo frutos, né? Sim. Tá. Desculpe, quem é que está falando? A Marilene? Marlene? Marlene. Marlene. Isso, Marlene. É verdade, acaba não colhendo fruto. Agora, quem é a mãe, Marlene, e quem é a filha aí, entre verdades agregadas? Eu sei que para você é mais difícil, você está vindo participando hoje, pela primeira vez, né? A culpa não é deles, não, é que eu demorei passar o link para eles, mas vou passar. Aí depois a Thaís passa para eles as outras lições, tá bom? Mas assim, Marlene, quem que é a mãe, quem que é... se a Marlene não responder, a Deus que vai responder. Quem é a mãe e quem é a filha entre verdades agregadas e obras mortas? Quem é a mãe e quem é a filha, Marlene? Você vai responder ou vai passar para a Deise? Vou passar, porque eu não vou saber responder, não. É porque você não participou da outra. Tá bom, Deise? Quem que é a mãe e quem é a filha?
Olha, pastor, esse questionário de hoje está muito complicado, mas eu acredito que as verdades agregadas é a mãe. É verdade, lógico, você matou a charada. Porque se eu tenho uma falsa verdade, uma mentira, essa mentira vai me levar a praticar obras mortas. Eu não vou Exatamente. produzir uma coisa correta se a minha mentalidade está errada. Só vai produzir obras mortas. Né? Então, essa é a relação. É que uma é a causa e outra é a consequência. Uma é mãe e outra é filho. Tá certo? Amém, queridos. Obrigado. Vocês estão bem? Estão bem? Vocês estão respondendo bem? Está dentro? Obrigado vocês todos que responderam. Bom, então nós vamos avançar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ministério. Tudo isso que nós estamos estudando, vai estar aqui nessa apostilinha, tá? Ó, integração na vida da igreja, tá? Então, tudo isso vai estar aqui. Nessa apostila que eu vou passar para cada um de vocês, tá bem? Vamos lá, então. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre os ministérios, tá? Ministérios. Sobre os ministérios de aperfeiçoamento, os ministérios que há na igreja, tá? A estrutura de ministério na vida da igreja, tá bem? E os requisitos para cada um deles, tá bem? Ó, eu vou tentar aqui pegar o meu mapa, depois eu vou fazer um bem bonitinho e eu vou passar para vocês. Eu tenho um quadrinho aqui, eu não sei se vocês vão visualizar, aí vocês podem fazer esse quadro. Vocês estão conseguindo visualizar ou não? Vocês me perdoem que a minha câmera está muito ruim. Eu tentei arrumar, mas com a pandemia, não está tendo peça para arrumar meu computador. Tem que colocar mais memória. Vocês estão conseguindo ver? Eu vou tirar uma foto, vou mandar para o Anderson, e o Anderson, você vai ver como o Anderson vai colocar isso rapidinho na tela aí para vocês. Eu vou mandar para o Anderson, tá, Anderson? Espera aí que vocês vão ver isso agora mesmo, vocês aprendem o que é bom para nós. Espera aí. Eu vou mandar agora, tá? Espera aí. Vou mandar para o Anderson. Aí o Anderson vai colocar na tela. Por que eu não pensei nisso antes, né? Desculpe que já estou meio velho e às vezes a memória não funciona direito, tá, Márcio? Vocês vão me perdoando aí que às vezes o bagulho é meio lento aqui. Ô, pastor, eu já sei todos os dedos aí dessa mão já. Oi? Eu já sei todos os dedos dessa mão aí. Tá certo, o menino novo é uma bênção de Deus, sabe tudo esse menino. Beleza. Tá, depois vocês fazem o que fazem. É só pôr a mão e desenhar. O Anderson vai projetar para nós aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre ministérios de aperfeiçoamento, tá bem, amados? Ministérios de aperfeiçoamento. Depois vamos falar dos outros ministérios. Essa lição aí, o Vitor por isso que o Vitor está aí focando com vocês, porque ele já estudou esse assunto. O Vitor não, desculpa, o irmão dele é o Júnior. O Vitor tem mais juízo, que ele é mais velho um pouquinho, ele tem mais ajuizado. Se o Júnior é um menino bom, ele dormindo não faz mal para ninguém. Vamos colocar aí, vamos projetar aí os ministérios de aperfeiçoamento, que são 5, né, de Efésios. Deixe-me falar para vocês anotarem aí, queridos. É muito importante o seguinte, ó. Nós temos 5 ministérios de aperfeiçoamento. Só você pôr a mãozinha assim, ó. Ministérios de aperfeiçoamento, tá? Efésios 4:11. A Bíblia diz que Deus colocou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, nós cremos que não apenas os dons espirituais são para os dias de hoje, como também os ministérios de aperfeiçoamento são para os dias de hoje. Que hoje na igreja há atuação de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Porque quando Paulo fala, ele fala ali da igreja para todos os tempos. E é muito interessante, por exemplo, alguém leia para mim, por gentileza. Pretônio, você pode ler para mim, você está com o microfone aberto? Atos capítulo 13, verso 1, por favor. Você vai ver que na igreja de Antioquia já havia, olha lá o que havia lá. Atos 13, 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém,
Arcolaço, de Herodes, Teátraca e Saulo. Isso, tá bom, querido, só isso mesmo. Ou havia na igreja doutores e mestres. Não, profetas e mestres. E doutores. Profetas e doutores. Doutores aí, amados, são, desculpa, profetas e doutores. Doutores aí são mestres, tá? São mestres. Eram homens que ensinavam a palavra. Está aqui no último, né? Representado pelo dedo mindinho. E olha só, veja só porque é interessante essa representação aí na mão. Isso não é criação minha, tá? O que eu estou passando para você é o que eu aprendi também, tá? Não é nada original, não. É tudo coisa que eu aprendi com os meus irmãos no decorrer desses 30 anos que eu estou aprendendo sobre o reino de Deus. É muito interessante. O apóstolo é o único que toca em todos os dedos, tá? O apóstolo toca em todos os dedos. É interessante que ele vai tocar em todos os dedos, tá bom? Então, o apóstolo ele toca em todos os ministérios. É indicado por esse dedo aqui, tá? O apóstolo, se você quiser anotar aí, o apóstolo, ele governa. Ele exerce a função de governo na igreja. O profeta, ele está indicado pelo dedo, pelo indicador, porque ele mostra o caminho. Ele diz, é por aqui. Deus está falando isso. Deus está dando essa direção. Ele dá a direção, tá? Profeta dá direção. Profeta dá direção. Apóstolo, coloca aí, governa. Profeta dá direção. Evangelista, busca os perdidos. Olha que interessante que é representado por esse dedo médio. Por que o dedo médio? O dedo médio sempre está na frente. O seu dedinho também, médio, ele é maior que os outros? Eu estou chegando o dedo na tela, o médio chega primeiro. Acho que de todos vocês, né? Alguém tem o dedo médio menor? Aí não. Todo mundo tem o dedo médio maior, né? Esse é o papel do evangelista. Ele sempre chega primeiro no lugar. Samaria, chegou primeiro Filipe. Sempre ele é o que chega primeiro. E ele começa a evangelizar, a ganhar pessoas. Então, o dedo médio, representado pelo... Desculpa, o evangelista, ele é representado pelo médio, que ele sempre chega primeiro. Ele sempre vai chegar primeiro em todo lugar. É o primeiro que chega numa cidade. Ali ele começa a evangelizar. Tá? Ele é aquele que vai buscar matéria-prima para os demais ministérios trabalharem. Por exemplo, lá em Atos 8, a igreja de Jerusalém soube que Filipe tinha chegado em Samaria e mandou lá Pedro e João para orar e para receber o dom do Espírito Santo. Então, o evangelista é representado por esse dedo, porque sempre chega na frente, chega primeiro, tá? Evangelista. O que ele faz? Ele busca os perdidos. Então, depois, se tiver alguma pergunta, você pode fazer. Os pastores, ele coloca aí, guarda o rebanho. Os pastores têm que guardar o rebanho. Os evangelistas ganham, traz o pastor, guarda o rebanho. E a missão dele é guardar para que ninguém se perca. Certo? Jesus disse, dos que tu me deste, nenhum deles se perdeu. João 17. Por quê? O pastor tem que guardar o rebanho. Ele tem que dar a vida pelo rebanho. Então, o pastor é aquele que guarda o rebanho, tá? Coloca aí, guarda o rebanho. E o mestre? O mestre ensina o rebanho. O rebanho precisa crescer em conhecimento de Deus. Quem é que faz isso? Os mestres. Agora, para cada um desses ministérios, esses ministros, aí, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, precisam ter dons espirituais, certo? Por exemplo, o mestre ele precisa do dom da sabedoria, do dom do conhecimento, por exemplo. O evangelista precisa dos dons de poder, que são um dos 9 dons, dos dons que o Leandro lembrou, os dons espirituais, certo? Os pastores, eles cuidam do rebanho, né? Eles precisam ter compaixão, misericórdia, amor pelo rebanho. O amor que Jesus teve por eles. O profeta tem dom de discernimento. Ele tem dom de discernimento. Ele tem o dom de profecia. Ele também precisa de ferramenta para trabalhar. Cada um desses homens, ele precisa de ferramentas específicas para trabalhar. Mas esses são ministérios de aperfeiçoamento. Não são todos. É que esses trabalham no aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Esses são ministérios de treinamento. Tá certo? É como se você tivesse um time de futebol, tem lá os jogadores. Tem pelo menos
22 jogadores, não é isso? Pelo menos 22 jogadores. Eu sou mesmo pereba pro lado de futebol, eu só corro atrás da bola, mas jogar que é bom, não jogo nada. Mas pelo menos corro, né? Pelo menos eu me mantenho em forma. Forma de uma melancia, mas me mantenho em forma. Bom, então, amados, lá tem o técnico, tem o treinador de goleiro, tem o preparador físico, tem toda uma equipe que vai preparar o time, E o treinador, ele vai saber aonde cada jogador joga melhor. O papel desses homens, inclusive no grego, esse aperfeiçoamento, a palavra é katapismos, quer dizer, é fazer o reto ordenamento, ou seja, colocar cada jogador para jogar no seu determinado lugar, para atuar na sua posição específica, certo? Se ele é zagueiro, ele não é atacante, ele tem que jogar na zaga, e assim por diante. Então, quem é que vai fazer isso? Exatamente, esses 5 ministérios vão ajudar a que cada santo jogue na posição que Deus lhe colocou, dentro da graça e do dom que Deus lhe deu, certo? Eles vão fazer o reto ordenamento dos santos. Ele vai pegar um santo que está deslocado e colocar no lugar certo. Tem um santo que diz, eu quero atuar no louvor, porque eu acho bonito cantar para Deus. Eu acho uma coisa linda cantar lá na frente com o microfone na mão. Como eu gostaria de ter um microfone para cantar. Só que a pessoa desafina até no Pai Nosso. Quando está cantando no banheiro, quebra todos os vidros do banheiro. Como é que ele vai cantar na frente lá? Misericórdia, só vou para espantar os visitantes. Aliás, tem umas igrejas que põem os irmãos para cantar na frente. Eu não sei o que diabo eles querem fazer. Se eles querem atrair os crentes ou querem espantar os crentes. Porque não tem quem aguente ouvir os crentes cantando. Meu Deus do céu. Misericórdia. Os crentes cantando em ré dá dó. É triste ver cantando, né? Então, tem gente que não serve para cantar. Ora, se eu não sirvo para cantar, eu vou fazer outra coisa. Não posso só porque eu gosto. Eu não estou na igreja para fazer o que eu gosto. O Espírito Santo vai me dar dons para atuar no ministério, naquilo que eu for útil. Às vezes eu penso em ser útil numa coisa, mas eu vou ser mais útil em outra coisa. Certo, amados? Então, eu estou falando de ministérios de aperfeiçoamento, tá? Não confunda com os ministérios da igreja. Os ministérios que nós colocamos no Guarapiranga, nós estamos trabalhando com 13 ministérios, tá? 13. É óbvio que nós não temos gente para todo mundo. Nós já falamos, vocês precisam orar a Deus e pedir ajuda para os seus discipuladores para vocês se colocarem num desses ministérios, certo? Seja louvor, seja palavra, seja intercessão. Então, você precisa se encaixar num ministério na igreja, tá certo? Senador Firmino também, nós, da próxima estada lá, nós queremos também estabelecer os ministérios. Alguns ministérios básicos, não vai ter muitos, mas pelo menos 5 ministérios precisa ter ali, né? No Guarapiranga, aí depende muito do tamanho da igreja, às vezes do número de membros e tal, tá? Mas esses são ministérios de aperfeiçoamento. Tá bem, amados? Ministério de aperfeiçoamento. Depois tem ministério de socorro, de governo, tá? Agora, esses são ministérios específicos, tá? Ministério específico. Esses aí são ministérios específicos. Por que são ministérios específicos, hein, Júnior? Ô, pastor, pode reformular a pergunta? Por que são ministérios específicos? Esses 5? Sim. Rapaz, eu vou passar a pergunta, pastor. Vai passar para quem? Vou passar para o Leandro. Leandro, conhecedor da palavra. Tá, Leandro, por que eles são específicos? Olha, esse meu amigo está de marcação comigo, hein? Você faltou nessa aula, né? Eu não participei, porém... Você vai passar para quem? Sim, o que você acha? De acordo com Efésios, Paulo ele trabalha em cima desses 5 ministérios, né? Então, eu acredito que sejam específicos exatamente porque Paulo cita somente esses 5. Ainda mais. Uma pergunta. Pretone, fecha o seu microfone, querido, por gentileza. Leandro, pode fechar o seu também. Júnior já fechou. Por que eles são específicos, Vitor? Você tem ideia por que eles são específicos? Ô, pastor, será que deve ser porque são fundamentais? Você é malandro, eu pergunto para você e você pergunta para mim? Esses 5, rapaz.
Você não tem que perguntar, você tem que afirmar. Ô, Vitor, por que eles são específicos? São específicos, pastor. Eu imagino que porque a gente precisa especializar em algo, né? Que a partir do momento que a gente se especializa em algo, a gente torna a fazer cada dia mais melhor. Tá bem. Então, deixa eu só dar uma dica. Tem ministérios tem ministérios comuns a todos os santos e tem ministérios específicos. Então, por que esses são específicos, hein, Júnior e Vitor? Foi o que eu falei, pastor, porque eu acho que a base... Desculpa, você era para mim? Os dois. Pode responder, você. Então e a Camila ajuda você também? Ela está do seu lado aí, ó. Eu estou tentando aqui quebrar a cabeça com ele, pastor. Eu acredito que porque eles são os fundamentais dentro de uma igreja. Mas eu falei, pastor. Eu acho que eu sei agora a resposta. O que eu falei que acho que é fundamental, né? Porque de todos os ministérios, esses 5 são específicos porque é o que faz o que dá a estrutura, né? É a base para os outros ministérios. Sim, tá. O que é, Leandro, que você ia falar? Não, eu não sei se a resposta está certa, mas o senhor fez aí deixou um ponto interessante sobre ministérios comuns, né? Então, se esses são específicos, isso quer dizer que nem todos vão ter esse ministério. Isso, somente por que são específicos? Porque nem todos têm. Nem todos têm esse ministério. Ô, Arnoldo, você ia falar alguma coisa? Não, é só dizer que era basicamente isso, porque eles são os principais, né? Que eles vai dar o aperfeiçoamento, né? O ensinamento, o treinamento, o crescimento, e vai nos levar à direção correta, né? A chegar a Cristo, né? Formar as pessoas, né? Isso. Sim. Paulo pergunta assim, ele diz assim, porventura são todos apóstolos? 12:29. Porventura são todos apóstolos? Ou todos são profetas? Ou todos são mestres? Ou operadores de milagres? Ele pergunta, são todos? Não. Porque esses ministérios são específicos. Quer dizer, nem todo mundo tem esses ministérios. Então, tem ministérios comuns e ministérios específicos. Anote aí o que são ministérios comuns a todos os santos. Comuns quer dizer que todo mundo tem. Todo mundo tem. 2 ministérios, tá? Anote aí, Ministérios comuns, coloque. Esses aí são os específicos, tá? Esses são os específicos. Por quê? Porque nem todo mundo tem. O menino, o Vitor está de parabéns. Ele não respondeu, mas ele passou, ele deu umas pistas, mas ele passou para o universitário que no fim acabou descobrindo a resposta. Então, ele está perguntando, são todos apóstolos? Oi? O que, Vitor? Eu sou o Júnior, ele é o Vitor. Desculpa, é que eu troco. Eu tudo irmão, muito parecido. Então, amados, é verdade, desculpa, enquanto eu confundo os nomes deles, perdão, eu estou meio velho, quando chega meio de noite, a mente começa a falhar. O que acontece? Coloque aí, ministérios comuns são evangelizar e discipular. Todos têm esse ministério, tá? Evangelizar e discipular. Certo? Gerar filhos e educar filhos para Deus, todos os santos são chamados. Certo? Desde o apóstolo que no nível 10, até a pessoa que se tornou um membro, o que se converteu. Você lembra do gadareno? Que no outro dia eles vai e anuncia aos teus quão grandes coisas o Senhor fez por ti. A pessoa se converteu, ele já tem que começar a evangelizar. Por isso são ministérios comuns, evangelizar e discipular, tá? São ministérios comuns. Todo mundo é chamado a isso, tá? A fazer. Agora, ministérios específicos, nem todo mundo é chamado a ser. Certo, queridos? Nem todos têm esses dons aí ministeriais, tá? Agora, quando a gente é fiel no pouco, Deus vai colocando a gente sobre outras coisas mais. O princípio é isso, é ser fiel no pouco. Se Deus te colocou para cuidar de uma pessoa, cuide bem. Certo? Eu vi um homem de Deus, o David Robertson, não sei se alguém já ouviu falar dele, um homem muito usado em milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Ele contou como ele começou. Diz que uma vez ele chegou
Ele chegou no... Olha só, dois exemplos que me marcam muito. É o David Robertson e o outro irmão, que é o Marcos Witt. É o Marcos Witt. É muito usado por Deus. As canções dele são tremendas, transpiram Deus. Mas sabe como começou o David Robertson? Ele disse que quando ele era novo, era um moço assim, que nem Júnior, que nem Vitor, né? Era um moço ainda bem novos, como alguns de vocês o são, e ele queria muito ser usado por Deus. Ele chegou na igreja e falou: pastor, você deixa eu pregar na sua igreja? Eu falei: vai te catar, rapaz, deixa eu pregar na minha igreja? Nem sei quem é você. Você vai pregar na minha igreja? Nem sei o que você vai pregar. Aí ele disse que ele começou a observar que quando os homens de Deus oravam, as pessoas caíam. O que ele fez? Ele começou a segurar as pessoas para não se machucarem. Ele ficava atrás, a pessoa ia cair, ele segurava. Todo mundo foi vendo aquele trabalho que ele fazia de segurar as pessoas. E aí, de repente, por causa da fidelidade dele, Deus colocou ele. Hoje ele é um homem muito usado por Deus. Ele começa a orar, mas Deus faz tempo que eu não vejo, que eu não tenho participado das conferências dele. Mas ele ia muito no CPP, no Centro Professorado Paulista. A gente ia muito lá ouvi-lo. Ele era muito usado por Deus e deve ser muito usado por Deus até hoje, né? Mas ele começou assim. E o Marcos Witt? Marcos Witt, muito usado por Deus também. Sabe onde ele começou, o ministério dele? Ele chegou um dia numa igreja, lá acho que é do México ou do Porto Rico. Agora eu não sei bem, não sei qual desses dois países ele é. Ele é da América Central. Ele chegou numa igreja e falou: pastor, eu estou aqui. E ele é muito usado por Deus na área da música. Todo mundo conhece o Marcos Witt? Vocês conhecem, Vitor? Acho que o Leandro conhece, né, Leandro? Aquela geração mais... se bem que esses meninos nasceram dentro da igreja, eles conhecem tudo. Mas ele é muito usado por Deus na área do louvor, da música. Ele já veio do Brasil. Minha cunhada, lá no Paraguai, em Assunção, fez um curso. Ele tem uma escola de música lá. Minha sobrinha fez escola de música lá com eles, com o pessoal dele. Muito usado por Deus. Ele chegou na igreja e falou: pastor, eu vim aqui para servir, e o que o senhor precisar de mim, eu estou à disposição para servir em qualquer ministério. O pastor falou: muito bem, querido, eu estou precisando mesmo, que já tem um ministério vago. O ministério de limpar os banheiros, não tem ninguém para limpar os banheiros. Aí ele fala: meu Deus do céu, mas logo limpar banheiro? Esse pastor não tem. O pastor não sabe quem eu sou. Meu Deus, Deus usa a minha vida, eu sou um músico. Ele é um músico já bem conhecido. Como é que ele me põe para limpar banheiro? Que coisa é essa? Aí um dia ele estava limpando o banheiro, aquela água suja espirrou na cara dele. Ele ficou muito nervoso. Ele falou: esse pastor não tem discernimento, é uma múmia paralítica, ele não sabe quem eu sou. Começou a brigar, a reclamar do pastor. O Espírito Santo falou: se você na minha casa não servir para limpar banheiro, você não serve para mais nada. Ele calou a boca e foi limpar os banheiros. Hoje ele é mundialmente conhecido no louvor. As músicas dele transpiram Deus. O Jorge Mitian, que é o irmão que cuida do Jamê, ele disse para ele: olha, eu não posso cantar suas músicas, elas são muito profundas. E eu não tenho vida suficiente para cantar suas músicas. As músicas dele são tremendas, tremendas. Transpira Deus. Ele começou limpando o banheiro na casa de Deus. Então, amados, tudo que vier à tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças, tá bem? É muito importante. O Anderson fez ali um resuminho: o apóstolo que governa, o profeta dá direção, o evangelista, Anderson, coloque aí: busca os perdidos, tá? Ele chega primeiro, mas ele busca os perdidos, e o resto está tudo certo, tá? Só coloca lá: evangelista, busca os perdidos. É que ele chega o primeiro mesmo, ele chega primeiro. Mas pode tirar o chega primeiro e coloque ali: busca os perdidos, tá bom? Então, cada um tem uma função no corpo. Então, amados, cada um tem que cumprir a sua função. Agora, quando uma igreja, por exemplo, ela tem uma perna evangelística muito comprida e um braço pastoral muito curto, é uma igreja que vai ter uma porta larga de entrada e outra porta mais larga ainda de saída. Entende? Então, ela precisa ter um equilíbrio. Por isso, a gente precisa orar para Deus levantar ministérios na igreja. Entende, queridos? Deus levantar todos os ministérios. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Esses ministérios, aí quem quiser responda, quem souber responda. Esses 5 ministérios precisam ter
Eles precisam estar em cada congregação. Por exemplo, congregação do Guarapiranga, congregação do Jardim São Bernardo, congregação do Senador Firmino. Cada congregação precisa ter todos esses ministérios? Quem vai responder? Vamos lá. Eu acredito que não. Por quê? Porque o apóstolo ele não precisa necessariamente fazer parte daquela congregação. Ele pode dar suporte ao líder daquela congregação. Já o profeta eu vejo como necessário, o evangelista também, o pastor e o mestre também. Mas o apóstolo, acho que é um caso à parte. Ele não precisa necessariamente estar lá no local. Sim. Ótimo, muito bem. Então, coloque aí uma outra coisa importante, amados. Destes, tem ministérios locais e ministérios translocais, tá? Anderson, coloca aí o resuminho para os irmãos, por favor, querido. Então, ministérios locais são... ministérios locais, tá? Locais. São profetas, pastores e mestres. Esses são ministérios locais, tá? Locais. Se bem que também o profeta, ele pode ser itinerante. E ministérios translocais, apóstolo e evangelista, tá? Como o profeta tem que estar dando visão ali para o rebanho, é importante que tenha pessoas com a graça profética na localidade, tá? Agora, como disse o Leandro, o apóstolo e o evangelista, ele pode, por exemplo, o evangelista passa pela congregação, faz um trabalho evangelístico, ensina os santos a evangelizar, vai embora, porque a igreja vai ficar trabalhando logo com ele. Ele não precisa estar ali todo dia, entendeu? Como o apóstolo também, ele não precisa, ele vai passar por ali, ele vai ver se a igreja está em ordem, está vivendo a doutrina apostólica, se está tudo bem, ele vai supervisionar, mas não precisa estar ali no dia a dia. Agora, profetas, mestres e pastores precisam estar na congregação local. Certo, amados? O profeta também, ele não precisa estar ali todo dia, tá? Todo dia. Mas é bom que a congregação tenha. Então, só resumindo. Desses há ministérios locais e ministérios translocais, tá bom? Ministérios translocais. Certo? Locais. Profetas, pastores e mestres. É interessante que diz lá, o Leandro, texto que Pretone leu, e na igreja que estava em Antioquia, havia doutores e mestres, havia profetas e mestres. Você vê que tinha na localidade ali profetas e mestres, né? Na localidade. Então é bom quando tem, né? É bom quando tem profeta. Que é diferente também, viu? É diferente de dom ministerial, tá? O profeta, aí é uma coisa. O dom profético qualquer um pode ter. Agora, nem todos são profetas. Ô, pastor, sim. O senhor pode repetir os ministérios locais e os translocais, por favor? Os locais. O Anderson vai colocar ali também. Os locais. O Anderson colocou ali, ó. Assim, ministérios locais são profetas, mestres, pastores e mestres. Profetas, pastores e mestres. São locais, tá? E translocais, porque eles estão sempre se deslocando e supervisionando a igreja, são os apóstolos e os evangelistas, tá certo? Esses são translocais. Por que a gente está dizendo que o profeta é importante eles ter? Porque, se bem que ele pode vir de outros lugares também, tá? Por exemplo, lá em Atos 11, Ágabo, ele desceu de outro lugar e ele profetizou ali em Antioquia, certo? Ele não era dali, ele veio de outro lugar. Deixa eu só ler Atos capítulo 11, tá? Atos capítulo 11. Tudo bem, amados? Vocês todos estão acompanhando? Não estamos falando grego, não? Queridas, todos vocês estão entendendo? Eu vou parar agora para colocar as perguntas, tá? Eu vou fazer uma pausa para não cansar muito vocês. Deixa-me só ver aqui. Ah, tá. Eu já estou encerrando também, acho que nós vamos ficar por aqui para não ficar muito cansativo, tá? Eu sei que hoje os irmãos estão mais... Eu vou só ler esse texto, tá, amados? Ó, Atos capítulo 11. Tudo bem aí, Júnior? Deu para entender? Tudo bem, pastor, deu para entender, sim. Obrigado. Tá ótimo, tá bom, querido. Ó, capítulo 11 de Atos, eu estou lendo aqui, Atos capítulo 11, diz assim, naqueles dias, verso 27, 11 e 27,
desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Ó, eles desceram lá de Jerusalém para Antioquia, tá? Eles não eram dali. Então, percebe também que eles podem ser tanto locais como translocais, né? Apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Está vendo aqui? Eles vieram lá de Jerusalém, como Silas também eram, Silas e... Tinha Silas e um outro também, que eram profetas, que consolaram os irmãos, tá vendo? Então, ele também pode ser translocal também, né? Como o Leandro falou, pode ser translocal também, tá? É bom que a congregação local tenha homens com visão profética, porém, também eles podem ser, a igreja pode ser, uma igreja pequena, normalmente ela não tem, né, amados? Agora, toda igreja precisa ter no seu dia a dia pastores e mestres. É muito importante, certo? É muito importante que os tenha. Acho que uma igreja que nasceu hoje não tem nem pastor, né? Nasceu ontem, mas ela vai crescendo. Tá certo? E vai se aperfeiçoando cada vez mais na vontade de Deus. Bom, dúvidas então. Vamos abrir só para as dúvidas, com isso a gente encerra. Como nós estamos, vamos só orar, e com isso nós vamos abrir. Eu vou pedir agora para Petrone, como é a primeira vez que Petrone está conosco, vou pedir para ele orar. Com isso nós encerramos e vamos só responder